Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E nesta edição, vamos falar sobre a proposta da reforma administrativa, que tem o objetivo de alterar várias regras que dizem respeito aos servidores públicos brasileiros. E para debater com a gente essa proposta, estão presentes os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Senhores, primeiramente, senhores e senhora, primeiramente, muito obrigado pela presença. Quero agradecer pela oportunidade de a gente fazer esse debate aqui, esse bate-papo a respeito da reforma administrativa. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os servidores do Brasil, funcionários públicos que se interessem também pelo tema. E para a gente iniciar, eu quero começar com a deputada Luciene Cavalcante. Deputada, essa proposta que está colocada, os termos estão claros? O debate está suficientemente esclarecido, na opinião da senhora? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente fazer esse debate com todos os servidores públicos, com o conjunto da população. É importante a gente dizer que 84% de toda a população utiliza a escola pública, 74% da população do Brasil utiliza o SUS. Esse é um tema que interessa ao Brasil, porque a gente está falando aqui de aumento ou diminuição de políticas públicas essenciais. Eu faço parte do grupo de trabalho e até esse momento a gente não teve acesso a nenhum texto. Aqui é uma casa de lei, a gente não tem acesso a essa proposta do texto, que interdita de uma certa forma o debate, porque como que a gente vai fazer um debate se a gente não tem os termos legais? Além de pedagoga, sou advogada, cada palavra num artigo altera o seu sentido. Essa é uma matéria extremamente importante e quero aqui convocar todo mundo que defende os servidores públicos, que defende a educação pública, os profissionais da educação, a segurança pública, a saúde pública, que fique atento a esse debate, que é um debate que interessa a todos nós e que a gente não pode ter dúvidas de que toda vez que houve uma reforma nesse Congresso Nacional, foi na perspectiva de retirada de direitos. Deputado Júlio, essa proposta que está na mesa, é ela que vai ser realmente debatida ou é apenas um ponto de partida? Olha, Marcelo, eu faço parte do grupo de trabalho também, tenho muita confiança no relator, no deputado Pedro Paulo. Nós trabalhamos muito para isso, fizemos centenas de audiências, conversamos com todo mundo, a Luciene também não deixa de ter razão que o texto já deveria ter sido apresentado, em que pese nós confiamos no relator, o texto já deveria ter sido disponibilizado. Mas eu estou muito convicto de que a reforma que nós estamos entregando é uma evolução importantíssima para a administração pública brasileira. Da nossa lavra, nós colocamos lá a necessidade de que todo ato de governo seja um ato digital. Nós vamos digitalizar o Brasil. O Brasil precisa deixar de ser um país analógico para ser um país digital, com todas as suas conveniências, com toda a sua celeridade, com toda a sua praticidade. Nós precisamos evoluir. E não acho que nós estejamos fazendo qualquer ato em prejuízo dos trabalhadores públicos brasileiros. Pelo contrário, o que nós vamos fazer é valorizá-los, o que nós vamos fazer é dar eficiência à administração pública, modernizar a administração pública. E eu acho que isso é absolutamente necessário. Instituir, por exemplo, a meritocracia com uma retribuição justa, de uma retribuição salarial para desempenho. Nós vamos fazer com que o trabalhador tenha mais motivação, que sejam conhecidas as escalas de trabalho, as gratificações e as perspectivas de ascensão social e funcional, para que os trabalhadores, ao início de suas carreiras e no meio delas, tenham uma projeção muito clara daquilo que serão as suas carreiras para frente e de como poderão ascender meritocraticamente. Então, eu estou muito confiante, acho que nós vamos apresentar ao Brasil uma grande reforma administrativa. Bom, agora saindo da parte formal e descendo ali nos tópicos mesmo previstos para serem debatidos, tem uma questão que chama muita atenção. Eu já queria começar pela parte que eu considero como uma das mais polêmicas, que é o fim da estabilidade para servidores que não estejam nas chamadas carreiras de Estado. Professora Luciene, esse mecanismo, esse fim dessa estabilidade para esses servidores que não estejam nas carreiras de Estado, membro de poder, Ministério Público, a maioria acredito que a esmagadora maioria dos servidores públicos não está entre as carreiras de Estado. O que a senhora pensa do fim da estabilidade?
Veja bem, uma das ideias que se propaga e se debate de uma forma equivocada, essa farsa de reforma da Previdência, é dizer que vai se combater... Administrativa? Administrativa, é que também tivemos a da Previdência em 2019, né? É dizer que a gente vai combater privilégios. Justamente essa cláusula, ela vai privilegiar aquele setor que é 0,06% de todos os servidores públicos do nosso país, dando status a ele de proteção em detrimento a uma ideia de projeto de Estado e de nação. É muito importante a gente fazer o debate de qualquer reforma administrativa pensando no porquê que existe a Constituição do jeito como ela foi pensada. Ela veio para combater uma lógica patrimonialista, onde o prefeito e o governador escolhiam as pessoas que iam trabalhar lá na administração pública, escolhiam quem seriam os professores, escolhiam quem seriam os médicos, os postos de saúde, e isso acabava aparelhando esses municípios e esses estados. E com a Constituição da redemocratização do nosso país, a gente tem um fortalecimento do regime jurídico único de contratação, que é o concurso público, e junto com ele a estabilidade. E por que a estabilidade é importante para todos os servidores públicos? Porque o servidor, ele atua de uma dupla função, está lá na nossa Constituição. Ele atua exercendo a sua função final, como o professor é fazer aula, um policial na segurança pública, mas ele também é um fiscalizador do erário público. Ele está ali para falar sobre o que está acontecendo, avaliando de forma contínua o uso do dinheiro público. E isso não existe numa relação de mando, aonde você tem uma relação precária de CLT, de terceirização, um fala e o outro obedece. Se você vira um ato ilegal e você abrir a boca e você é um CLT, você é mandado embora. Olha o que aconteceu com aquele auditor fiscal da Receita Federal que disse que você não vai poder levar essa joia, porque essa joia é um patrimônio público. Ele teve condições de exercer a função pública dele. Para isso que a Constituição Federal pensou nessa ideia de Estado. Então, para isso, a gente defende, não vai aceitar nenhuma fórmula de precarização ou de deturpar o que significa a estabilidade. E outra, nós exercemos políticas de longa duração. É por isso que nós temos estabilidade. Muda-se o governo de 4 em 4 anos, prefeitos são impeachmentados, governadores, presidentes são impeachmentados e os serviços públicos devem seguir, porque eles não estão ligados ao governo executivo, eles estão ligados a uma ideia de Estado, eles têm autonomia. E é isso que a gente precisa fortalecer na nossa democracia, dividindo a riqueza da nona economia do mundo. O Brasil precisa fazer o contrário. A gente precisa ampliar as políticas públicas. E essas ideias que estão circulando de reforma administrativa não vão ampliar em nenhum momento o avanço do acesso à educação, à segurança pública, à saúde. E ainda vão perseguir os servidores públicos, como já acontece no estado de São Paulo. Deputado, o senhor quer comentar essa questão da estabilidade? Quer passar por... Olha, eu primeiro não vejo que nós vamos perseguir ninguém. O que a gente está querendo é uma mera atualização, é uma agilização. Eu acho que você que está nos assistindo, você certamente não está satisfeito com os serviços públicos que lhes são prestados. De forma geral, você não está satisfeito. Você não está satisfeito com a escola pública, você não está satisfeito com o hospital público, você não está satisfeito com o governo em geral. E por quê? Muito porque o governo não se atualizou. Não há atualização da gestão pública. E o que está se propondo na reforma é exatamente atualizar a gestão pública. E é isso que vai ser feito sem prejuízo ao trabalhador, sem prejuízo à estabilidade. Nós vamos dotar de eficiência, permitindo que hajam contratações de CLT, permitindo que hajam contratações suplementares para suprir as deficiências existentes hoje no serviço público, mas tudo com muito critério, tudo com muito acompanhamento e fazendo o devido acompanhamento de performance. Na realidade, o que o funcionário público precisa, e todos precisamos, é
de avaliação de performance, de meritocracia. Precisamos saber se o nosso trabalho está compatível com o desejo e o anseio da sociedade. Acho que deveria ser assim até na Câmara dos Deputados. Acho que todos nós temos que estar permanentemente nos submetendo a avaliações, como nós, né, a cada 4 anos somos avaliados, né? Se não performamos bem, não voltamos. Eu acho que assim também deve ser com todo o Serviço Público Federal, com todo servidor. A gente precisa de critérios de avaliação e de performance. E é o que está se tentando introduzir e tenho muita confiança de que vamos fazê-lo de uma forma muito eficiente. Quer fazer um complemento? Então, debater aqui com o nosso querido Júlio. É óbvio que a gente tem questões na segurança pública, na saúde e na educação, não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho 25 anos de chão de escola pública. Entrei na Prefeitura de São Paulo com 20 anos. Conheço profundamente o que significam os desafios dos serviços públicos. E é lógico que o povo brasileiro merece ter um serviço de maior qualidade. Mas veja bem, eu, uma professora, 40 crianças numa sala de aula, eu ali com 5 crianças com deficiência que eu não tenho apoio para fazer o atendimento. Outras crianças com outras demandas que deveriam estar sendo acompanhadas pela rede de proteção externa, como assistência social, elas não têm esse apoio. Então, como que você vai avaliar o trabalho desse professor? O que eu acho que a gente precisa, e essa reforma administrativa não avança e não faz uma régua justa, o Poder Executivo precisa ser responsabilizado. Presidência, governadores e municípios. Eles executam a política pública, eles precisam ter metas, eles precisam dar condições de trabalho. Veja bem, o policial, ele dá a vida dele para proteger a sociedade. E quais são os números de segurança do nosso país? Aí você vem me dizer que o problema é o policial de uma forma individual? Não! São as políticas públicas que precisam avançar. E a gente precisa fazer esse debate, onde a gente precisa colocar essas metas para os prefeitos, porque a gente não está falando aqui de ideologia, a gente está falando de direitos sociais que precisam ser garantidos ao conjunto da população. Uma das coisas importantes que a gente está introduzindo na reforma é exatamente o plano de governo. O plano de governo ele vai ter que ser reafirmado pelo eleito em 6 meses e ele vai ser cobrado daquele eleito. Então o que nós precisamos é aprender a cobrar de todos. Não só do prefeito, do governador, do presidente, dos deputados, senadores, mas de toda a sociedade, performance. E é o que nós vamos começar a fazer agora com a introdução da reforma administrativa. Agora, deputado, a gente tem algumas questões colocadas, acredito eu, principalmente com membros de poder relacionadas a judiciário e também ao Ministério Público. Eu vou ler aqui para a gente poder comentar, porque esses pontos têm sido fortemente colocados como pontos de combate a privilégios, talvez. Fim de férias de 60 dias, combate a supersalários acima do teto, limitação de verbas indenizatórias, fim da aposentadoria compulsória como forma de punição e regras de retroatividade e concessão de benefícios, ou seja, o que ficou para trás a pessoa não vai poder mais solicitar. No caso de alguns segmentos do setor público, há realmente uma quantidade maior de benefícios? Marcelo, vamos propor aqui a TV Câmara fazer uma enquete, né? É só você colocar esses dados que você está dando, que são absolutamente verdadeiros e se constituem em privilégios, sim, todos esses casos que você trouxe aqui, são privilégios absolutos. Quem é que tem férias de 60 dias? Quem é que tem pagamento retroativo de 10 anos sem a gente saber o valor? Desembargadores, juízes que recebem 300, 400, 500 mil reais sem a sociedade ter qualquer controle. Eu acho que todas essas situações que você elencou aqui, elas podem ser avaliadas e testadas. A gente faz uma opinião pública aqui e vamos ver se todos os cidadãos brasileiros não estão de acordo com a reversão desses privilégios. Todos. E é o que a gente tem que rever e é o que a gente vai fazer, se Deus quiser. Precisamos fazê-lo. É urgente que a gente reveja esses privilégios. E assim nós vamos trabalhar para fazer. Quer comentar, deputada? Olha, uma das propostas que acaba com esses privilégios é do meu partido, do PSOL, do deputado Guilherme Boulos.
e a gente atua, não precisamos de uma reforma administrativa para coibir esses abusos, e quero lembrar que todos esses abusos foram aprovados por essa casa. Todas essas ações que hoje a gente fala que são privilégios... Desculpa, são questões internas da magistratura, do Ministério Público, que não tem nada a ver com questões legais. Não, deputado, foram aprovadas por aqui, foram aprovados, foram delegados esses poderes, a gente fez isso. A Câmara, historicamente... Eles têm poder de gestão do orçamento Deixa ela só dele. concluir o raciocínio, eu vou dar a palavra para o senhor. Não, porque não é verdade. Então, retomo aqui, é verdade sim, todas essas ações, elas foram autorizadas pelo Congresso Nacional. Então, não é que a magistratura ou o Ministério Público, de repente, de uma forma isolada, conseguem fazer esses atos administrativos e que conferem esses privilégios. Então, como eu já disse no início desse debate, desse programa, isso representa 0,06% do conjunto dos servidores públicos. Não precisamos de uma PEC para acabar com esses privilégios. Nós temos projetos aqui tramitando nessa casa, como o deputado Guilherme Boulos, que já tratam desse assunto. E a PEC que a gente tinha que estar discutindo aqui é a PEC da segurança, é a PEC do fim da escala 6x1, é a PEC em defesa da educação infantil. De cada 10 bebês e crianças brasileiras pequenas, 6 estão fora da creche. Isso hoje. A gente precisa ampliar o número, fora as professoras, que não são reconhecidas e não estão enquadradas na carreira do magistério. Então, é nesse sentido, e é esse debate, e é essa entrega que a gente vai batalhar para trazer para o povo brasileiro. O senhor quer fazer uma contraposição? Vamos seguir com outros pontos? Completamente, e com todo respeito. De forma alguma e jamais, o Congresso Nacional, eu sou deputado há 5 mandatos, 6 agora. Então, eu não me lembro de ter, de forma nenhuma, legislado aqui com relação a gratificações ou pagamentos de funcionários do sistema judiciário, que, aliás, é o sistema judiciário mais caro do mundo. Eu tenho até muito respeito, muita admiração pelo judiciário brasileiro, mas custa 1,2% do PIB, que é fora de qualquer contexto global. O que faz o judiciário administrar é a administração independente que ele tem do orçamento que lhe é designado. Assim como o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos estaduais, etc. Não há gestão, nem nunca houve gestão do Congresso Nacional sobre a questão de férias do judiciário brasileiro, nem sobre a questão de férias no Ministério Público. Isso não existe. Então, eu só estou dizendo que essas questões precisam ser revistas sim, porque nós precisamos agora legislar e corrigir esses fatos. Deputado Luciene, descendo mais um pouquinho para os pontos da reforma que estão sendo debatidos, tem outra questão que eu considero polêmica também, que diz que será autorizada a redução de remuneração com a redução proporcional da carga de trabalho. Você acha que os servidores podem, de repente, estarem reféns de posições variadas dos... Olha, primeiro é importante dizer que essa proposta de redução temporária, por algum motivo motivado para os servidores públicos, já existe, não tem nada de novo, não tem nada de inovador. Todos os servidores públicos são avaliados semanalmente, mensalmente, anualmente. Isso está em todos os estatutos dos serviços públicos, estaduais, municipais e federais. Então, não tem inovação nenhuma com relação a isso. E é importante dizer esse debate sobre a carga horária, porque quando a gente pega, por exemplo, a carga horária dos professores, aqui no Brasil, a carga horária de um professor é de 40 horas semanais. Você pega a média da OCDE, dos países da OCDE, é de 18 horas. Se você pega outros países do mundo, isso cai para 12 horas semanais. Existe no Brasil uma cultura de exploração dos servidores, dos trabalhadores. A gente precisa diminuir a carga horária, sobretudo desses profissionais que estão nos serviços públicos, que prestam uma política pública que é essencial, e é assim que a gente vai garantir saúde mental dos nossos servidores, que é um outro debate importantíssimo, e também mais qualidade e vida para além do trabalho. Deputado Júlio,
A propósito, tem alguma alteração para a remuneração de advogados públicos? Porque parece que eles têm participação em parte dos honorários. Vai ter alteração para essa classe? O que está se discutindo é a questão do honorário de sucumbência, né? São ganhos extraordinários de sucumbência que a reforma está entrando nessa questão, e eu acho que faz sentido entrar. Mas, na realidade, não está entrando na questão dos salários, nem dos advogados, nem dos procuradores. O que se está discutindo é a participação e o montante que se pode chegar em termos de honorário de sucumbência em caso dos advogados ganharem as suas causas. Explicando o que é o honorário de sucumbência. É quando um advogado da União, por exemplo, trabalha numa recuperação de um ativo, ou da recuperação de um crédito, ou da recuperação de um imposto qualquer, e ele ganha aquela ação, e ele então tem um honorário relativo àquele êxito. E muitas vezes esse honorário tem sido muito elevado. E o que a reforma está discutindo é um pouco isso, quer dizer, porque já é a função principal daquele advogado ou daquele procurador trabalhar na elucidação ou no resgate daquela dívida. Mas quando ele consegue isso, ele tem um prêmio muito grande. Enfim, está se discutindo isso, tem mérito a questão, se precisa discutir isso mesmo, mas eu acho que o importante é saber com a população se a população não acha que o serviço público brasileiro tem que ser melhor avaliado, que o serviço público brasileiro tem que melhorar. Na minha visão, nós temos que avaliar todo e qualquer serviço público. Todo e qualquer serviço que seja prestado a um cidadão deve ser avaliado imediatamente após prestado, com o nome e o endereço do cidadão, para que a gente individualize a conduta de apreciação do serviço público brasileiro. Que cada cidadão tem o direito de criticar ou de elogiar aquele serviço que lhe é prestado. E assim fazer com que o país funcione melhor. Deputada, a parte dos deputados que dizem que o setor público brasileiro está inchado, a máquina está muito grande. A senhora concorda com essa ideia? Não, eu discordo, porque quem fala isso não estuda, não conhece os dados, não trabalha com a realidade, nem com os princípios da ciência. Se a gente for olhar como é que está hoje o número de servidores públicos no Brasil, é um pouquinho mais de 12%. Você pega a média da OCDE, é mais de 20%. Você pega a França, é maior do que isso. Você pega Chile, é maior do que isso. Você pega a Argentina, é maior do que isso. Você pega os Estados Unidos, é maior do que isso. O Brasil, ele tem poucos servidores públicos e, inclusive, a partir de 2017, e não é à toa essa data, a gente tem um aumento de 67% até 2021 do aumento de trabalhadores temporários dentro dos serviços públicos, com uma regressão dos concursos públicos, precarizando ainda mais a situação. O que a população precisa saber é que existem pessoas que são eleitas, vocês elegem, que são as pessoas que são responsáveis pela execução dos serviços públicos, que são os poderes executivos, federal, estadual e municipal. O governador é responsável por políticas de segurança pública, por políticas de educação, de saúde, assim como o prefeito e assim como o presidente da República. Eles precisam ser avaliados, ser responsabilizados quando eles não cumprem com os mínimos constitucionais, quando eles não ampliam a condição de atendimento de creche, quando eles não ampliam o número de médicos. Como que você vai avaliar um serviço médico? Você chega lá, como é que o médico vai fazer uma radiografia se o aparelho está quebrado? Como é que a pessoa vai dizer, ah não, o atendimento foi ruim, mas por que foi ruim? Porque o aparelho estava quebrado, eu não consegui fazer a avaliação. Você percebe como as coisas são muito mais complexas, como a gente precisa ter muito mais cuidado e que a gente não vai permitir, vocês podem ter certeza, vocês que estão aí. Nós enterramos a PEC 32 e vamos enterrar essa farsa da reforma administrativa. Não vamos aceitar nenhuma espécie de perseguição e de assédio contra os servidores públicos, quanto aqueles que garantem os serviços públicos para o conjunto da população. Bom, deputado Júlio Lopes, para a gente partir para as nossas considerações finais, queria que o senhor falasse da tramitação. Eu sei que o senhor conhece bastante do processo, como é que ele vai caminhar aqui na casa. Se o senhor quiser colocar algum outro ponto também, pode ficar à vontade. Eu queria dizer que a deputada tem razão. O grande funcionalismo público brasileiro é pequeno. Na realidade, em proporções internacionais, nós temos um funcionalismo público pequeno,
Nós temos um bom funcionalismo público. O Brasil tem bons funcionários públicos, tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal. Nós só temos hoje 565 mil funcionários públicos, né? E isso é um número pequeno. A gente tem 350 mil nas Forças Armadas e tem 3 milhões e pouco, mais ou menos, quando você soma município, Estado e União. Isso não é muito. E, inclusive, eles não têm tido aumentos, nem é daí que vem o desequilíbrio do Brasil. O que a gente precisa é eficientizar a máquina, respeitando sim o funcionário público brasileiro, que é um funcionário, na sua média, de excelência. É um sujeito vocacionado, dedicado, enfim. Agora, isso precisa ser tudo modernizado. Todas essas relações de trabalho precisam ser eficientizadas e modernizadas. O que a gente quer é isso. Na realidade, ninguém quer atentar contra o trabalhador, nem desrespeitar o servidor. Pelo contrário, eu, da minha parte, tenho certeza que 90% da casa aqui tem muito respeito por todos os servidores públicos brasileiros, que são, em sua média, grandes servidores. Um minutinho, a senhora quer fazer as considerações finais? Então, eu quero seguir convocando todo mundo, todas as entidades, para a gente, nesse segundo semestre, enterrar essa farsa de reforma administrativa, dizer que a gente já viu antecipações dessa situação de suposta modernização que se transforma em assédio, perseguição através das plataformas de educação do governo Tarcísio, ou então do arrepio da lei, das ações que o prefeito Ricardo Nunes tem feito lá na cidade de São Paulo. Contem com a nossa bancada, com o nosso trabalho em defesa da dignidade e do respeito a quem realiza os serviços essenciais do nosso país. Senhores, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer imensamente pela entrevista, dizer que não deu tempo de esgotar tudo, o assunto é imenso, São né? 70 itens na pauta. 70 itens. Então, vamos fazer mais debates como esse ainda sobre a reforma administrativa, porque com certeza o tema é longo e demanda muita atenção. Né? Obrigado de verdade. Só um país mais digital será um país mais igual. Só um país com reforma tributária, dividindo a riqueza, vai ser um país melhor e mais justo. Nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer também pela audiência, para você que nos acompanhou pela TV. Para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.